golpe de CAP, né, em março de 1920, um golpe de extrema-direita, liderado por esse CAP mais o Ludendorff. No dia 9 de novembro de 1923, o outro famoso golpe do Hitler, novamente com Ludendorff. Ludendorff sempre tinha uma oportunidade, era um golpe, estava ele lá, né? E o Hitler então ficou alguns meses na cadeia escrevendo aquele livro dele, Indigesto, Minha Luta. E não é à toa que ele escolheu 9 de novembro para dar o golpe, porque estava se reportando a 9 de novembro de 18, queda da monarquia. Golpe de direita, mas também teve a tentativa de golpes por parte da esquerda, no caso do Partido Comunista, né? A famosa ação de março de 1921, depois no debate posso falar mais disso, e em 1923, ficou conhecido como Outubro Alemão. Ambas essas tentativas de golpe foram derrotadas. E tudo isso num contexto de crise econômica crescente. Mas o que importa é o seguinte: enquanto os extremistas de direita eram tratados com indulgência por um judiciário ultraconservador, que não havia sido depurado pelo novo governo, um judiciário impregnado dos valores da época imperial e contrário à república, a extrema esquerda era submetida a sentenças draconianas, inclusive a pena de morte. Segundo o historiador Eberhard Kolb, a justiça carrega uma parte da responsabilidade pela derrota da república, na medida em que colaborou para que ela se sujeitasse aos movimentos totalitários de direita. Bom, e para terminar, mais 5 minutos, eu queria então, como eu disse no começo, que eu ia falar da historiografia, né, a respeito da Revolução Alemã, ou seja, quais são as grandes linhas interpretativas da Revolução Alemã, que eu acho que é uma coisa que interessa aos historiadores, né? Na Alemanha, né, continua existindo, desde o começo, né, durante todo o século XX, debates muito vivos nas duas partes da Alemanha, na Alemanha Ocidental e na Alemanha Comunista Oriental. Debates muito vivos sobre a Revolução Alemã e sobre a República de Weimar. E essas interpretações tinham sempre uma função legitimadora. Isso mostra, então, com muita clareza, que há uma ligação entre história, historiografia e política. Essa interpretação, então vou retomar aqui o que eu escrevi no finalzinho desse livro aqui sobre a Revolução Alemã, fazendo um resuminho disso. Essas interpretações podem ser divididas em 3 grandes blocos. A primeira interpretação é a que a gente pode chamar de liberal-democrática. Ela começa na República de Weimar e a social-democracia acaba adotando essa interpretação, se apropriando dela. Segundo essa interpretação, os acontecimentos entre novembro de 1918, queda da monarquia, e maio de 1919, são vistos como o que venceu, né? A social-democracia majoritária venceu, foi uma vitória contra o bolchevismo. E o comportamento do Ebert e dos majoritários, ou seja, essa aliança que eles fizeram com os oficiais do exército imperial e com a antiga burocracia, isso é visto como positivo. Ou seja, o Ebert salvou a Alemanha do comunismo. Então, para essa historiografia, que era a que dominava na República Federal Alemã, era então feito um paralelo, isso após 1945, era feito um paralelo entre a Revolução de 18 e 19 e aquilo que tinha acontecido em 1945, ou seja, a nova democracia depois da guerra, né? E justamente o início da Guerra Fria permitia que eles ligassem a defesa da democracia, proteção da democracia e a rejeição do comunismo. Essa interpretação, que é totalmente ideológica, né, porque as fontes históricas não comprovam isso, não confirmam isso, ela baseava-se na suposição de que a extrema-esquerda teria podido impedir as eleições para a Assembleia Nacional e impor uma revolução nos modos bolcheviques. Justamente os documentos não confirmam isso, os documentos históricos, as fontes, né? E nessa interpretação, a Liga Spartacus era vista como grande perigo, era vista como o ator principal. E quando eu já disse antes que era muito fraca, que não tinha como, né, fazer, mas era então, como eu disse, uma interpretação ideológica. Agora, o mais curioso é que, paradoxalmente, essa interpretação estava em sintonia com a segunda grande linha interpretativa, que é a linha marxista-leninista, que era a que vigia na República Democrática Alemã. Para essa interpretação, o elemento decisivo é o partido, pensado segundo o modelo bolchevique. Então, em 1958, o Partido Comunista da Alemanha Oriental, chamado Partido Socialista Unificado,
ele elaborou teses sobre a Revolução de Novembro de 1918, falando do caráter dessa revolução. E então dizia a revolução foi caracterizada como democrático-burguesa, em certa medida conduzida com meios e métodos proletários. Bom, e aí a conclusão era a seguinte: se não houve na Alemanha uma revolução proletária, isso foi devido à imaturidade do fator subjetivo. Ou seja, faltava ainda um partido marxista-leninista combativo. Então, a fundação do KPD, do Partido Comunista Alemão, nessa interpretação, é vista como a guinada decisiva na história do movimento operário alemão. Mas, infelizmente, esse partido foi fundado muito tarde, só no final de 1918, para que a revolução pudesse ter sido vitoriosa. Rosa Luxemburgo e a ala esquerda, apesar de serem elogiados, são criticados por não terem rompido antes com o Partido Social Democrata Alemão. Nessa interpretação, a direção do Partido Social Democrata Alemão é chamada de traidora, então a palavra traição aparece o tempo inteiro. Os independentes são vistos como incapazes e com falta de clareza, e a Liga Spartacus é vista positivamente, apesar de ter essa crítica, não, a Rosa devia ter rompido antes, né, com a social-democracia, mas a Liga Spartacus é vista com bons olhos, e a sua tática altamente problemática, a gente pode depois falar disso, é embelezada. E com isso mostrava-se a continuidade da linha justa dos comunistas alemães desde o início até esse Partido Socialista Unificado da República Democrática Alemã. E para terminar, então, vou falar da interpretação hoje hegemônica, e eu fiquei bem satisfeita de ver que ela continua, que o meu livro não está superado ainda, não tem novidades a respeito, né, da Revolução Alemã. Essa interpretação hoje hegemônica começou na década de 60 e os seus maiores expoentes são dois historiadores, Eberhard Kolb, que eu já mencionei, e um outro que se chama Peter von Oertzen. Esses dois fizeram pesquisa sobre os conselhos. Os documentos mostraram que estes eram os verdadeiros, os conselhos eram os verdadeiros representantes do movimento revolucionário. E nessa pesquisa, que era uma pesquisa de arquivos, de documentos, uma pesquisa altamente minuciosa, uma coisa que realmente mudou a história, a historiografia, né, relativa à Revolução Alemã, os conselhos foram vistos como positivos, diferentemente do que acontecia no momento anterior, que eles eram vistos como instrumento nas mãos da extrema esquerda. Só houve um historiador que se opôs a essa leitura negativa dos conselhos, que é um historiador magnífico, fantástico, chamado Arthur Rosenberg, que escreveu um livro clássico sobre a República de Weimar, que ele escreveu nos anos 30, mas esse livro só, na época do nazismo, foi proibido. Então, os historiadores só foram ler esse livro no final da década de 50. Para esse Arthur Rosenberg, os conselhos eram a base para a construção de uma democracia popular. Então, mas só ele teve essa visão. Bom, e por que essa historiografia, essa linha que eu estou chamando de hoje hegemônica e que começou na década de 60, como é que eles viram os conselhos? O que é que os documentos disseram a respeito dos conselhos? Os documentos mostraram que os conselhos, aquilo que eu disse antes, os conselhos eram moderados, eram dominados pela social-democracia moderada, e queriam reformas na linha do programa social-democrata. Eles queriam o que, os conselhos? Eles queriam democratização da administração, democratização do exército, socialização das indústrias maduras para isso, era a expressão, ou seja, no caso, as indústrias maduras para serem socializadas eram as minas, por exemplo, né? E de acordo com essas pesquisas inovadoras na época, o que fica claro é que o movimento de massas foi se radicalizando no decorrer da Revolução. Não começou radical, foi se radicalizando em virtude da falta de ousadia, em virtude da moderação dos majoritários. Bom, conclusão disso tudo é que a Alemanha não estava perante a alternativa Assembleia Nacional Constituinte ou República Conselhista. E os majoritários poderiam ter aproveitado o potencial democratizante dos conselhos para instituir uma democracia fortemente enraizada na grande massa da população. Segundo um historiador que eu li recentemente, um texto de 2008,
Werner Braun, que adota essa interpretação, ele diz que a Revolução de Novembro foi, eu cito, a tentativa de criar uma democracia de um tipo totalmente novo. Após a queda do Muro de Berlim, que é o que ele está fazendo, está escrevendo depois da queda do Muro de Berlim, essa volta à Revolução de 18-19 tinha um sentido político emancipador. Contra toda uma leitura que considera que no Ocidente, ou seja, nas sociedades industriais avançadas, não é mais possível pensar em revoluções, esse historiador Brandt lembra o fim da República Democrática Alemã, que para ele foi resultado de uma revolução. Ele diz uma revolução pacífica, mas era uma revolução, as massas estavam na rua. Nessa interpretação da Revolução Alemã, o grande alvo da crítica é a atuação dos social-democratas majoritários, que não souberam aproveitar o espaço que tinha sido deixado com a queda da monarquia e o desaparecimento passageiro das forças conservadoras. Não souberam ou não quiseram aproveitar esse espaço. Os majoritários são criticados porque eles não realizaram nem sequer o seu próprio programa moderado. O fortalecimento dos conselhos, caso eles tivessem agido nesse sentido, teria enraizado a República e talvez tivesse impedido o seu fracasso e o advento do nazismo. Mesmo uma interpretação social-democrata, como a deste Horst Müller, um livro chamado A República de Weimar, em que ele procura justificar a atuação de Ebert e dos majoritários, mesmo assim, ele critica o pacto que o Ebert fez com o alto comando do exército, que deixou o campo livre para as forças mais reacionárias. Ou seja, embora este autor aqui aceite, uma coisa que eu acho complicada, a interpretação super contestada da alternativa à República Democrática ou ditadura bolchevique, ele rejeita a lenda, a famosa lenda, que depois a gente pode comentar, da punhalada pelas costas. E vou terminar agora com uma ideia polêmica para o debate, que é a seguinte: se nós levarmos em conta os resultados positivos da Revolução de Novembro, então, queda da monarquia, primeiro o fim da guerra, a Revolução de Novembro, as massas na rua exigiram primeiro de tudo o fim da guerra, o fim do morticínio absurdo, queda da monarquia, proclamação da República, a introdução do sufrágio universal, inclusive do sufrágio, do voto para as mulheres, que não existia, a introdução de reformas, a jornada de 8 horas, que depois foi suprimida, a lei dos conselhos de fábrica, a lei da socialização, o livro do Gilberto fala bastante disso. Então, todas essas coisas positivas, talvez a gente possa dizer, isso é polêmico, não é entender, mas uma historiadora alemã chamada Ulla Brenner diz isso, que a Revolução de 1918-19 foi a primeira revolução bem-sucedida na Alemanha. Ou seja, não foi uma revolução derrotada. Segundo ela, foi a primeira revolução bem-sucedida na Alemanha, e isso foi, sem nenhuma dúvida, alcançado pelo movimento operário. Obrigada pela atenção.